בהתקלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Ben Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Parashá Mehubarot, Parashá dupla, de Haremot e Kedoshim. Os mandamentos descritos na Parashá Haremot seguem cronologicamente as mortes trágicas dos dois filhos mais velhos de Aharon, Nadav e Avihu, sobre os quais lemos na Parashá Shemini já há algumas semanas. Nesta semana começa com uma longa descrição do serviço especial de Yom Kippur, a ser realizado no Mishkan pelo Kohen Gadol. O serviço incluía a confissão do Kohen Gadol em seu próprio nome e em nome de toda a nação. A seleção por sorteio entre duas cabras, uma das quais seria oferenda pelo pecado nacional, e a outra seria empurrada em um penhasco no deserto para Azazel, como portador dos pecados do povo. E as complicadas cerimônias de aspersão, de incenso, de sangue, a serem realizados pelo Kohen, pelo Kodesh HaKodeshim, no Santo dos Santos, nesse dia. Segundo a ordem de que Yom Kippur e suas leis de jejum e abstinência de trabalho seriam observadas eternamente pelo povo judeu como um dia de perdão, a Torá proíbe a oferenda de korbanot fora das instalações do Mishkan. O sangue não pode ser ingerido, e durante o processo da Shechitá, que é o abate ritual, uma porção do sangue é derramado em terra e deve ser também coberto. A porção da Torá vai concluir com uma lista dos relacionamentos sexuais imorais e proibidos, e a ordem de que o povo judeu mantenha e assegure a santidade da terra de Eretz Israel. Kedoshim inicia-se com a ordem de Deus para toda a nação de Israel para ser santa, imitando a suprema santidade do próprio Criador. A Torá prossegue delineando uma infinidade de mitzvot através das quais podemos atingir a santidade, abrangendo uma grande variedade de assuntos, tanto mandamentos positivos como inferências negativas, lidando com o nosso relacionamento ímpar com Deus e com o nosso próximo. Recebemos as ordens de temer os nossos pais, de guardar o Shabat, de nos abstermos de idolatria, e Deus nos instrui a deixar vários presentes da nossa colheita para os pobres, para os oprimidos, incluindo o canto dos campos e os feixes que caem, por acaso, para não serem juntados, ou seja, são destinados a essa base social carente. Devemos manter a justiça, fazer negócios honestos com os nossos vizinhos, não praticar a maledicência e, de forma geral, ter pelos outros a mesma consideração que temos com nós mesmos. E a porção segue-se com a descrição das várias categorias de quilaim, das misturas proibidas, das misturas de animais e plantas, de não vestir a lã e o linho em uma mesma peça de roupa. E a Torá discute a orlá, a proibição de consumir frutas nos primeiros 3 anos após o plantio de uma árvore. A porção continua com uma lista das punições a serem impostas às pessoas que transgredirem e participarem das várias relações proibidas relacionadas na porção da semana anterior. A Parashá Kedoshim conclui com o mandamento, mais uma vez, para que sejamos um povo santo e distinto dentre as nações do mundo. Muito bem. É isso aí, Zait. Porção Mehubarot, porção dupla, Haremot e Kedoshim. E ela começa, Zait, ela volta à discussão dos possíveis motivos da morte, né, de Nadav e Avihu. Então, na Parashá Shemini, que era para a inauguração, que foi a inauguração no Mishkan, né, eles foram fulminados, eles morreram em pleno exercício da atividade ali. Então, a Haremot, ela abre a discussão
das possíveis causas, né? Porque aparece nessa porção a proibição, né? Aparece a proibição, por exemplo, de ingerir bebida alcoólica no momento de você estar no serviço religioso, a proibição, né? E também a proibição que vai iniciar sobre a Yom Kippur, de que não se deve entrar a qualquer momento no lugar sagrado. Então, existe essa regulamentação de que agora somente o Kohen Gadol, por ocasião do dia 10 de Tishrei, que é o dia do Yom Kippur, poderia entrar ali. Então, estas recomendações abrem toda a discussão de comportamento, postura do Kohen, do Levi, né? Hoje do professor, do rabino, do razã, enfim, do judeu. Porque lá, no princípio, nós assumimos a seguinte postura, ou recebemos o legado: e vós me sereis uma nação sacerdotal e um povo santo. Então, logo, com a ausência do Beit HaMikdash, todo Israel assumiu a postura de que é um Cohen, de que é um sacerdote, né? Então nós assumimos uma responsabilidade de como se apresentar diante do santo bendito seja ele, né? Ou seja, abre-se então a discussão da postura correta de se apresentar baseado nas possíveis causas e motivações da morte de Nadav e Avihu. Nós precisamos entender que o Eterno, ele é muito, muito, muito acima de nós, em termos de tudo que se imaginar. Nós, para podermos nos apresentar a Ele, nós precisamos ter uma demonstração de respeito, não apenas respeito. Temor. Não apenas respeito, temor e amor. Nós temos que demonstrar isso. E saber o que está fazendo. Exato. Nós não podemos agir diferentemente. O Kohen Gadol, por exemplo, ele tinha suas vestes sagradas. Aquelas vestes, ele tinha que usar aquelas vestes. Ele não podia ir de short, eu vou como fosse para a praia. A pessoa tem que ter o temor interno, tem que ter o amor interno, tem que ter a dedicação interna ao Eterno. Mas isso não é suficiente. Não basta que nós tenhamos esses sentimentos, essas coisas dentro de nós, que tem que existir dentro de nós. Nós precisamos ainda, e além disso, muito além disso, demonstrar à sociedade, demonstrar ao povo, demonstrar às outras pessoas que nós sentimos aquilo, que nós temos aquilo, através das nossas vestimentas. Nós temos que, através das nossas vestimentas, demonstrar o respeito ao Eterno, o respeito ao ambiente onde nós frequentamos. Nós não podemos ir à sinagoga de bermuda. Que história é essa? Ir à sinagoga com uma roupa desrespeitosa, com camisa havaiana, lá o que seja. Não. Nós temos na sinagoga que ter o máximo respeito, como da mesma forma, ali onde havia o serviço no deserto, também ali, e também no primeiro e segundo templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, deveria ter aquelas vestimentas especiais. E mais, além disso, o sacerdote não podia chegar ao Santo dos Santos a qualquer momento. Não, ele tinha o dia que ele podia fazer isso durante o ano. Ele tinha um dia que ele podia fazer isso e não podia fazer fora disso. Isso é demonstração de respeito, isso é demonstração de que o Eterno, ele é o maior dentro de nós. Nós sentimos isso e nós devemos externar esse sentimento através da nossa postura, através das nossas roupas, através dos nossos procedimentos, através do respeito que temos que demonstrar a todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, quer conheçamos ou não. Pessoas merecem respeito, cada um merece respeito. Como diz na própria Paraxá, você tem que respeitar ao outro, você tem que amar ao outro da mesma forma que você se respeita e se ama. Muito bem. Então, não basta só o temor, né, da intenção de acertar, é preciso saber o que está fazendo. Como diz Pirkei Avot, né? O idiota não teme o pecado, né? O ignorante não pode agradar a Deus, ou seja, a ignorância é a falta do conhecimento de como se aproximar do sagrado, né? Então,
A Haremot abre essa discussão, se foi o momento inadequado que eles entraram, se foi o fogo estranho que eles usaram, se porque estavam embriagados. Então, todas essas discussões, os rabinos vão se debruçar sobre as possíveis causas da morte de Nadav e Avihu, o que serve, né, de orientação para a postura com que nos apresentamos nos lugares sagrados, nos momentos em que nos dedicamos às orações, uma bênção, aos estudos. É importante que, além do temor, o conhecimento do que se está fazendo esteja junto, para que o temor, né, e saber como agradar e se aproximar de Deus. Esta porção também, ela considera sobre comportamentos que pode fazer com que o homem transcenda, né, a sua natureza, de que ele consiga exceder, controlando seus impulsos, controlando seus desejos, controlando as suas, enfim, seus impulsos. Inclusive, ela trata hoje sobre os impulsos também sexuais, de se alimentar, ou de aproveitar as oportunidades ou oportunistas, né? Os momentos de oportunismo. Então, tudo isso nos faz transcender. Que a Haremot vai nos colocar exatamente na Parashá Kedoshim, que é o chamado para adotar as qualidades de Deus e para adotar essa natureza de como tratamos as pessoas, de como tratamos as necessidades primárias das pessoas e de como controlamos a nós mesmos nas nossas disposições, né, que diferem uma da outra. Quando nós, através do controle que nós temos, controle individual, que nós temos em cima dos nossos instintos, ou seja, eu sou dono dos meus instintos e não os instintos são meus donos. Quando eu tenho esse controle, o que acontece é que eu me promovi a uma posição acima da posição dos animais. Os animais, eles não têm ética, eles não têm moral, eles não fazem ideia do que possa ser isso. Nós temos a partir do momento que nós nos desenvolvemos. Nós, a partir do momento, quando nós nos colocamos em uma posição acima da posição dos animais, nós nos colocamos numa posição mais próxima do eterno. E essa é a nossa função no mundo. Nós, cada um de nós, nos aperfeiçoarmos, nos desenvolvermos, crescermos dentro da lei. A lei, ela foi dada pelo Eterno. Se não tivesse sido dada a lei, nós teríamos a desculpa, mas não tem lei. Eu estou fazendo assim porque não tem lei. A lei existe e ela foi feita em nosso benefício. Muitas pessoas dizem, mas é difícil, eu estou acostumado a isso, aquilo outro, é tão ruim, é tão difícil. Não. Aí que está. Quando nós transcendemos a posição animalesca, nós nos tornamos mais próximos do Eterno e mais próximos das graças do Eterno. Esse aqui é o ponto. Tudo aquilo nós fazemos não é pelo bem do Eterno, não. O Eterno não precisa, ele já é tudo, já tem tudo. Quem precisa somos nós. Aquilo ali nos foi dado para nosso benefício, para nós nos darmos bem. Essa é a função. Esse é o motivo pelo qual a lei nos foi dada. Pelo nosso benefício, pela nossa felicidade, pela nossa alegria. A partir do momento em que temos desenvolvido em nós a capacidade de sermos os donos dos nossos instintos e não permitirmos que os nossos instintos tomem posse de nós. É o contrário do que normalmente se vê. Hoje se vê muito isso. As pessoas, eu pequei, mas é instinto meu, eu nasci assim. Não. Você nasceu para crescer, para desenvolver e para melhorar. Cada um de nós nasceu para isso, para se aproximar do Eterno, através da nossa livre iniciativa, através da nossa livre ação. Eu escolho aquilo que eu quero fazer e não o meu instinto escolhe aquilo que eu vou fazer. Eu
tenho o dom, a capacidade de tomar posse dos meus instintos e de controlar esses instintos para que eu possa crescer. De A outra Paraxá forma, também comenta sobre Acabou. a Yom Kippur, que era a forma como o Kohen Gadol, no dia 10 de Tishri, se preparava com o sorteio de dois bodes, né? Ele fazia o serviço que era o dia do perdão dos pecados. Então, através do sorteio, aqueles dois bodes tinham destinos diferentes, né? Um para levar sobre si os pecados da imposição de todo os filhos de Israel, e o outro era lá deixar da sua própria sorte, pelo deserto, ou precipitado num penhasco, enfim, como explica a tradição rabínica. Agora, dia 10 de Tishri, né, que é o dia do Yom Kippur, de acordo com a tradição rabínica, é o dia em que nós recebemos as segundas outorgas da lei, ou seja, em que as segundas tábuas da lei foram escritas novamente por Deus e que nós obtivemos no deserto o perdão dos pecados, ou seja, a possibilidade de fazer techuvá, de retornar. Isso só pode mediante o reconhecimento dos erros do momento em que você se desviou do caminho de Torá. Você precisa novamente alinhar os seus caminhos e seguir, né, a partir desse princípio. Eu reconheci que eu saí fora, então retorno e vamos em frente. E o perdão, ele é cedido mediante o arrependimento, né? Então, isso foi feito a Bnei Israel, a todos os filhos de Israel, quando eles reconheceram suas falhas e pediram que a presença divina novamente andasse com eles. Então nós ganhamos essa festividade, este rito, perpetuamente, em que, seguido do serviço do Kohen Gadol, no templo sagrado, toda a nação de Israel se afligia em jejum, né, pelo período de jejum, em que faz a menção dos pecados reconhecidos, então a obtenção do perdão dos pecados nos dias de Yom Kippur. Shemuel, esse caso dos dois cabritos ou duas ovelhas, enfim, os dois animais, um sendo sacrificado no templo, o outro sendo abandonado, precipitado no deserto. Esses dois animais, eles nos representam, ele representa cada um de nós. Ou seja, nós precisamos nos oferecer em sacrifício, não aquele sacrifício da morte, não. O sacrifício de nós controlarmos os nossos instintos, de nós passando por cima daquilo que os instintos determinam, passando por cima daquilo, vencendo aquilo, nós nos estamos sacrificando no templo ao eterno. Nós estamos fazendo isso. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser jogados, precipitados no deserto. O ser sacrificado que o Zayt diz é você falar não à preguiça, né? Isso. Você fala não, Isso. Né? Aquele momento que você está relaxado, Esse é o nosso descansando, sacrifício. né? Aí você fala assim, não, vou dominar esse instinto e vou fazer o que tem que ser feito. Exato. Entre outros impulsos, dos quais nós nos negamos a nós mesmos, né? De dar a nós um presente que não merecemos, um prazer, um momento, uma oportunidade em que nós falamos, não, você não é assim, cara, você tem que fazer além melhor disso. do que isso. Então você se nega. É a forma como o Zayt diz de controlar esses instintos, é negar a si mesmo, é se auto-sacrificar, o que também representa o que é pedido nessa porção. O templo, exatamente. Outra coisa que é discutida, além do Yom Kippur, né, que há muito a ser discutido sobre esse dia e sobre como nos apresentamos nisso, a outorga das segundas tábuas da lei, né, de como Israel alcançou o perdão, ou seja, conseguiu convencer, conseguir o perdão, ser perdoado, é você ter o talento, né, de superar o teu erro, né, convencendo a pessoa de que você está disposta a recomeçar e de que você, de fato, sentiu o prejuízo de ter perdido a oportunidade de acertar. Né? Você convencer a pessoa quem você prejudicou, quem você ofendeu, quem você humilhou,
de que você quer recomeçar e que, de fato, eu errei, né? Então a pessoa, ela te dá um outro crédito, né? Uma outra oportunidade Perdão. de você recomeçar, que chama-se perdão. Do arrependimento. Então, Yom Kippur é um momento muito importante para toda a nação judaica, que é esse momento de recomeço, né? De você obter, de você conseguir reverter um mau decreto, né? Você ia ser destituído de uma amizade, você ia ser destituído de uma comunidade, você ia perder a oportunidade de prolongar seus dias de vida, você ia ter a oportunidade de obter sucesso nos teus negócios. Então, aqueles maus decretos que estava compensando os teus erros, você conseguiu retirar aquilo ali e reverter aquilo e ter sorte, né? E ter perdão, e ter companhia, enfim, no momento em que você mereceria ser castigado, ser punido, né? Ser destituído. Então você é reconsiderado todas essas possíveis falhas, né, Zaid? Exato. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente miniano. Que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Benei Anusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. פני שבת מקבלה.